16 horas e 9 minutos, estamos dando continuidade à série de entrevistas com os candidatos nas eleições desse ano. E hoje nós estamos recebendo aqui o delegado da Polícia Civil, responsável pelo setor de homicídio de Suzano Ferraz de Vasconcelos de Poá, candidato a deputado estadual pelo Partido Progressista, Eduardo Boigues. Você pode participar encaminhando sua pergunta para o WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, o 975691373, ou mandar sua mensagem aí na live do Facebook do Diário de Suzano. Dr. Boigues, muito obrigado pela sua presença. Queria que o senhor desse um alô, já de início, para os nossos internautas. Eu que agradeço, Edgar, o convite. Eu queria dar uma boa tarde a todos os ouvintes nossos, os internautas que estão nos acompanhando, ao Marcos aqui, a Bruna, toda a equipe do Diário de Suzano, e agradecer pela oportunidade de estar presente e poder falar um pouco das nossas propostas, da nossa campanha para deputado estadual. O Marcos Pontes, que está lá no final aqui da bancada, ele vai estar pegando as mensagens que vocês estarão encaminhando para o Dr. Boigues. Eduardo Boigues. Eduardo Boigues. Eu falo Boigues, mas é Boigues, o acento no I. Estou corrigindo. Vamos lá, aqui, Marcão, então. Seleciona algumas coisas aí do pessoal participar com a gente. Doutor, eu já queria saber por que o senhor decidiu ser candidato a deputado estadual. O senhor participou da última eleição em 2016, teve quase 20 mil votos. Isso. Na eleição para prefeito. Qual que é a sua plataforma aí? Por que o senhor decidiu ser candidato a deputado estadual dessa vez? Edgar, para quem não nos conhece, né, eu sou delegado há 17 anos. E dos últimos 10 anos, eu fiquei uma década em Itaquaquecetuba, fomos responsáveis pela criação do setor de homicídios lá em Itaquá. E junto com a Polícia Militar, a Guarda Civil, nós conseguimos uma redução de mais de 80% dos homicídios na cidade. E cansado de enxugar gelo, na época eu decidi ser candidato a prefeito em Itaquá. Porque não adianta a gente só prender as pessoas, sendo que daqui a pouco, quando ela sair do sistema prisional, ela vai voltar pior do que entrou, e quem vai pagar novamente é nós, a sociedade. E aí, tentando focar nos jovens, nas oportunidades, e tirar esses jovens da criminalidade, a gente foi candidato a prefeito e ficamos em segundo lugar. E agora a gente vem candidato a deputado estadual. É uma condição que a gente nos dá uma condição, se eleito for, de ajudar o estado de São Paulo em si. Né? Nós temos que cobrar melhorias do governo do estado, é o governo que mais arrecada, são 216 bilhões de reais arrecadados no estado de São Paulo, e a gente quer saber para onde vai esse dinheiro, Marcos. Porque não é possível ter tanto dinheiro e muita coisa nos faltar. Por que a polícia vai mal, as viaturas, o déficit hoje da Polícia Civil, por exemplo, de 42 mil homens, nós estamos já com 29 mil. A PM já teve 120 mil homens, hoje está com 89, 90. Nós estamos perdendo muita estrutura. E cadê esse dinheiro, onde está indo? E eu quero lutar não só pela região do Alto Tietê, mas como todo cidadão do estado de São Paulo. Em Álvares Machado, o seu avô foi prefeito e o seu tio foi prefeito. Foi exatamente. A via política vem daí? Olha, Edgar, eu com até 40 anos de idade, eu nunca me envolvi com política, eu nunca gostei muito. E aí talvez seja isso o nosso erro. Quando eu falo nosso, porque muitos hoje cidadãos não estão querendo mais participar da política. E esse é o nosso erro. Porque quando a gente não participa, a gente não tem direito de cobrar. Né? E aí eu fiquei muito tempo afastado. Mas a família, sim, meu avô foi prefeito de Álvares Machado 2 vezes, o meu tio Atos Boigues mais uma família simplesmente fantástica, honesta. O atual presidente da Câmara hoje de Álvares Machado é o Chiquinho Boigues, também é meu primo e um dos cotados para ser o próximo prefeito também da cidade, porque realmente a família é boa, trabalha e é honesta. O senhor foi responsável pela implantação do setor de homicídio de Itaquá, certo? E depois que terminou a eleição, em 2016, o senhor deixou, ou foi promovido, não sei ao certo, o senhor vai falar, e agora é responsável por Suzano Poá e Ferraz. O que aconteceu? Na verdade é o seguinte, eu nunca pedi para sair de Itaquaquecetuba. Eu tenho um amor muito grande por aquela cidade. É a cidade que me acolheu, a cidade que eu me estabeleci, onde eu vim morar, comprei imóvel, moro no prédio lá no apartamento. Então, assim, eu tenho muito carinho para aquela cidade. Depois das eleições, eu não sei o que aconteceu. Eu fui convidado para sair de lá. Quando eu saí de férias, no meu retorno, a delegacia já tinha sido fechada. E aí eu vim para Mogi das Cruzes junto com toda a equipe, as viaturas, os policiais, todos nós viemos para cá. Porque além de criar o setor de homicídios na cidade, eu fui um dos responsáveis pelo relocamento assim, da DISE, na época que estabeleci em Mogi das Cruzes, eu levei a DISE para a cidade de Itaquaquecetuba, porque um dos maiores problemas da cidade eram as drogas, são as drogas ainda, que levam os jovens à perdição e aí, consequência, a criminalidade. E aí, por questões políticas, não só homicídios, hoje a DISE não existe mais na cidade. E eu também fui feito uma troca com que eu assumisse totalmente as investigações de todos os homicídios de Suzano, e não mais em Itaquaquecetuba, sem poder mais lá estar e trabalhar pelos cidadãos de lá.
É uma coisa que vocês devem compreender ou entender o que eu estou falando. O senhor tem números, assim, de cabeça, resumidamente, de redução de crimes depois que a Delegacia de Homicídios de Itaquá foi implantada? Ou de casos Sim, se você comparar assim, ó, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, ela começou a computar os números criminais estatisticamente. As estatísticas começaram a ser divulgadas para todo o público e a imprensa a partir de 2001. Se você somar, nós estivemos lá em 2000, último ano foi dezembro de 2016, e você fazer um comparativo a 2001, quando esses números foram computados, começaram a ser computados, nós reduzimos em mais de 80% dos homicídios na cidade. Não tinha motivo para nos tirar de lá. Não tinha. Absolutamente nada. Foi simplesmente uma manobra política que não... Acabou quem pagando por isso, não só os policiais, que nós, o delegado em si, que amava aquela cidade e trabalhava, porque quando você fica muito tempo na cidade, você começa a ter proximidade com as pessoas. E aí passa a ter uma relação de confiança, e com a confiança você consegue testemunhas dos crimes. Foi aí que nós conseguimos elucidar, tinha anos com mais de 50%, 60%, 70% de esclarecimentos dos crimes cometidos. E aí que nós começamos a ter uma notoriedade dentro da cidade e uma relação de confiança. E aí nossa saída é injustificável até hoje. Sério, eu queria falar um pouco de propostas. Nas redes sociais o senhor tem dito que pretende apresentar um projeto de lei que é de combate ao assédio sexual, imoral e abusos contra as mulheres, né? Itaquá agora recentemente ganhou a autorização para ter uma delegacia da mulher. Como seria esse projeto? Olha, Edgar, se você parar para analisar, a pior cidade em termos de índices criminais relativo à violência doméstica familiar e também violência propriamente dita contra a mulher é Itaquaquecetuba. Quando na época, quando eu cheguei lá, os homicídios, 50% de toda a região, era somente Itaquaquecetuba. Ou seja, os outros 50% eram divididos por todas as cidades do Alto Tietê. Então, nós queremos levar a delegacia a sair, que agora que ela foi criada mediante decreto do governador, nós queremos tirar o quê? Ela do papel. Porque o primeiro passo foi dado. O problema agora é a instalação. E como deputado, com mais proximidade junto ao próximo governador, se Deus quiser, e da nossa coligação, nós temos já esse compromisso. Porque eu levei sábado passado lá e o João Dória se comprometeu em fazer a implantação dessa delegacia na cidade, porque ela precisa. E eu também gostaria de levá-la não só para Itaquá, como Poá e Ferraz de Vasconcelos, porque Suzano e Mogi das Cruzes já tem, as mulheres aqui estão sendo atendidas. Esse projeto que o senhor fala seria nessa linha, a apresentação do projeto. Sim, e também com umas campanhas ferrenhas, sim, bem contundentes, por exemplo, com os assédios morais que nós estamos tendo e sexuais dentro dos vagões, sejam de trem e também dentro do transporte público na cidade de São Paulo, porque tem muitas vítimas acontecendo e nós temos que começar a criminalizar determinadas condutas. E quem sabe nós conseguimos, através de uma frente parlamentar, comover os parlamentares, lá os meus deputados, amigos, para poder implantar essa campanha contra o assédio das mulheres. O Marcos tem perguntas do Vamos lá, Marcão. Doutor, é uma questão até bem pontual. Foi publicado o decreto para criação da DDM, porém, as pessoas, elas acabam não entendendo a questão mais estrutural, talvez. Hoje a Polícia Civil tem um déficit muito grande de policiais. Sim. Então, como criar a DDM sem policiais? Marcos, qual seria a alternativa? Eu vou falar uma coisa para você. O governo anterior que aí estava, para nós da segurança pública, para os professores, foi uma vergonha. Por que eu digo isso? Eu lembro que quando eu fui na inauguração do primeiro DP de Ferraz de Vasconcelos, eu estava lá na inauguração. Você sabe com quantos policiais aquele distrito foi inaugurado? Com um delegado de polícia, um escrivão de polícia, um investigador e um carcereiro, ou seja, com 4 pessoas. Como é que o investigador sai sozinho? Como é que o escrivão trabalha sozinho? Como é que um delegado não tem uma equipe para poder investigar os crimes? E nosso mesmo problema teve o quê? Na criação da DDM de Suzano, você está acompanhando aqui. A doutora Silmara faz milagre. A Polícia Civil está fazendo milagre. E o que nós queremos hoje, que nós dependemos ainda, infelizmente, é da participação da Prefeitura Municipal. Porque hoje, se você for na DDM de Suzano, devem ter mais funcionários da Prefeitura do que da própria Polícia Civil. E aí que nós vamos cobrar o governador. Porque não é possível hoje o decreto ser criado lá em Itaquá e nós não termos policiais para abri-la. Por isso que precisam de um deputado representando a cidade e as outras municípios que não têm, para que traga efetivo. Nós temos que cobrar o governador de uma abertura urgente de um grande número de vagas para concurso público para a Polícia Civil. Doutor, até... que tem um delegado cuidando de várias delegacias aqui no... Problema do casadinho, exatamente. Hoje, o governador não quer
aumentar o salário dos delegados, que é o pior do país. Vocês podem acessar o Google. Vocês colocam lá, vencimentos dos delegados de polícia de todo o Brasil, estaduais de todo o Brasil. Nós somos o último colocado. Isso não é agora, há mais de 20 anos. Nós somos o pior salário do país. Enquanto um delegado de polícia que é pago para proteger e servir a sociedade, pago para prender um criminoso que assaltou, matou, estuprou qualquer uma vítima, um defensor público que é pago para poder tirar aquele vagabundo da cadeia, ele ganha mais que o dobro de nós, no mesmo estado. Isso é desproporcional, desculpem. É isso que eu quero lutar, para que a gente tenha estrutura para poder servir a sociedade e dar mais segurança a vocês. Perfeito. Doutor, essa questão até que nem o senhor falou, mais policiais, talvez uma criação, mais concursos públicos. O senhor também acredita numa possibilidade de mais equipamento também para a Polícia Militar poder contribuir com isso? Sim. Até aproveitando a pergunta, talvez expandir ou até mesmo, ao invés que geralmente as cidades do Alto Tietê, elas, principalmente Itaquaquecetuba, elas alugam o prédio. Não é mais fácil Itaquá, como é grande, como tem muitas áreas, não é mais fácil construir do que alugar, do que você gastar o dinheiro? Isso aí nós temos que sentar com o governador do estado. Ver com o governo o que é. O governo está muito, até então, essa gestão anterior, deixando muito à mercê a responsabilidade da segurança pública para os prefeitos municipais. Para que os prefeitos paguem os aluguéis e os prefeitos contribuem com funcionários para as delegacias. Isso está errado. Lógico que toda ajuda é bem-vinda e necessária, porém, a força maior, o braço maior tem que ser do Estado. Correto? E falando da Polícia Militar, muitos hoje acusam a Polícia Civil de ter um índice de esclarecimento muito baixo. É isso que a minha correto? Pergunta é Mas se você vê o efetivo nosso, de acordo com esse esclarecimento, e você vê o tamanho do efetivo da PM e o número de flagrantes que ela faz, ela também acaba inibindo... É de quanto hoje o percentual de esclarecimentos? Eu acho que não sei... Chega a 10%? Por aí, de 5 a 10. E aí você pega a Polícia Militar, se você vê ela também com o número de flagrantes que ela atua, que ela faz, que ela elabora, que ela prende lá o autor em flagrante, de acordo com o efetivo dela, também acaba tendo os mesmos índices. Então, a culpa não é só de uma irmã, é das duas. Só que para as duas, nenhuma das duas acabam dirigindo a própria instituição. O que eu falo isso? Porque as duas instituições, são chefiadas pelo Ministério Público há mais de 20 anos no Estado. Por que o Ministério Público acaba tanto hoje com as polícias do Estado, sendo que eles mesmos nos dirigem? Ou seja, ela é uma mãe ou ela está nos punindo cada dia mais? O que nós queremos é a Polícia Militar com o comando dela, na pasta da Secretaria de Segurança Pública, e a Polícia Civil hoje na pasta da Secretaria de Justiça, para que ela possa ter o seu secretário, um delegado de polícia, que entende da própria instituição, e a Polícia Militar com um coronel que comande também a sua instituição, para que as duas tenham as suas demandas atendidas e a população... Um pouco mais de autonomia. Autonomia, independência cada uma. Porque se hoje você colocar um coronel para chefiar a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Civil não vai gostar. E vice-versa também, se você inverter, a Polícia Militar também não vai ficar satisfeita com o delegado comandando a secretaria. Então nós queremos essa divisão de pastas até que cada um tenha sua autonomia, independência e orçamento próprio. O senhor é a favor das guardas municipais serem armadas? As prefeituras sou, Edgar, sou. Sabe por que eu sou? E aí já emenda outra pergunta hoje, em relação ao cidadão armado. O senhor também pela falta de estrutura hoje da Polícia Civil e Polícia Militar, com um déficit grande de policiais, de número de policiais, de viaturas, de equipamentos, como nós falamos, de sistemas de tecnologia e informação. Com esse déficit hoje, qualquer outra instituição que venha colaborar é muito bem-vinda. Porque se a população estivesse contente com os nossos serviços, nós não precisaríamos da guarda, concorda? Mas nós precisamos sim, porque quanto mais contribuir, com mais instituições ou pessoal, um efetivo maior, mais importante fica para a segurança do Estado ser controlada. E você vê outras cidades, o efetivo da Guarda Civil é muito maior que a própria PM. A Paulínia, por exemplo, eu faço um trabalho fantástico lá em Paulínia também. Nós estamos em campanha lá. E hoje a Guarda Civil lá, ela é fenomenal. Ela tem um salário digno, os guardas civis recebem muito bem, que ela tem uma boa arrecadação, e o efetivo dela é muito maior que a Polícia Militar. Então nós temos que integrar para que a população seja melhor atendida. Tem uma proposta que eu vi aqui nas redes sociais que o senhor fala, defende uma rede estadual que faça integração de órgãos públicos na área de segurança pública. Como que funcionaria? Por causa dessa confusão. Então assim, hoje nós temos todo dia, a gente está se reunindo periodicamente, mensalmente, Polícia Militar, Polícia Civil, para fazer essa cooperação e a troca de informações. Porque quanto mais nós trabalharmos juntos, maior resultado nós vamos apresentar.
correto? Quando eu falo dessa distinção das pastas, é para cada um pelo menos ter a sua autonomia. Mas a integração e o compartilhamento de informações é estritamente necessário para um bom resultado. É nesse sentido que eu quero atuar. Fazer com que a Polícia Militar, o comando dela e a Polícia Civil trabalhem em conjunto. Cada um no seu canto, mas em conjunto com relação ao trabalho desempenhado. Sou a favor do cidadão se armar? Edgar, hoje, atualmente, a gente tem que começar a pensar com mais carinho nessa hipótese. A população, será que realmente está preparada para todo mundo andar armado na rua? Nós somos um país de primeiro mundo, que todos têm educação e respeito para com os outros. Será que isso pode virar uma guerra? Não sei. Eu prefiro hoje, atualmente ainda, estudar um pouco mais, dialogar com a população, ver a real necessidade, porque assim, eu não sei se nós estamos ainda preparados para um armamento geral novamente, né? Eu prefiro mais tempo, estudar com mais carinho essa proposta. Pode fazer. Perfeito. Doutor, o senhor que hoje é um novo filho de Itaquaquecetuba. O senhor sabe as demandas da cidade, Sim. em questão de saúde, educação, segurança, e uma das principais que, querendo ou não, afeta Suzano e muito, é na questão do trânsito, da mobilidade urbana. Porque muitas vezes a pessoa que vem da Ayrton Senna, ela precisa passar ali pelo caos, pelo buraco da Mandi para seguir. Só tem pra aquela Suzano. entrada, Marcos. O senhor acredita, talvez, uma eventual candidatura do senhor agora pro Estado, trazer mais recursos, resgatar os recursos que antigamente estavam no FUMEF, que não sabem onde A luta está? vai ser o seguinte. Duas coisas que Suzano e Itaquá sofrem ao mesmo tempo com as alças de acesso referente ao Rodoanel. Quem vem da Zona Leste de São Paulo, lá do ABC, pelo Rodoanel, não consegue descer em Suzano. Tem que ir lá em Itaquaquecetuba fazer seu retorno, correto? Não é isso? Sim. Não é isso? Não é possível. O Rodoanel devastou Suzano, uma área degradada muito grande, cortou a cidade, e nós temos ISS para buscar da SP-Mar. Nós temos que buscar a reparação desse dano. E não é possível que já quando o município contribuiu tanto com o Rodoanel, que nós não podemos ter uma alça de acesso direto para a cidade. Itaquaquecetuba a mesma coisa. Quem quer, às vezes, vem da Ayrton Senna e quer adentrar no Rodoanel, tem que fazer o quê? Ir lá no Taboão, em Mogi, fazer o retorno pela Ayrton Senna, voltar sentido a capital, para poder ingressar no Rodoanel. Então nós vamos lutar para essas alças de acesso, tanto na nossa cidade de Itaquaquecetuba, quanto para Suzano. Em relação também à mobilidade aí, que a gente tem que dar um prosseguimento. Por exemplo, Itaquaquecetuba, nós do Parque Maragogipe, ali do bairro do Maragogipe, o Parque Industrial, nós vamos lutar para que tenha uma alça de acesso direto a Ayrton Senna, fazendo com que o trânsito de Itaquaquecetuba não escoe mais pela estrada de Santa Isabel, acabando com a cidade. E com relação ao sentido Suzano, a mesma coisa. Se você for, eu desafio qualquer pessoa pegar lá para umas 5, 6 horas da tarde, quem vem da Ayrton Senna, de São Paulo, sentido Suzano, ele para praticamente todas as vezes lá no pedágio. Nós temos que abrir completamente, ampliar esse acesso para que o trânsito escoa diretamente para a cidade de Suzano e o cidadão daqui não sofra tanto lá parado em Itaquaquecetuba e possa chegar diretamente, rapidamente na sua casa. Nós vamos lutar por esse acesso mais rápido. Pode falar, tem mais perguntas? Pode. Perfeito. Doutora, tem uma pergunta aqui que o pessoal na live estão frisando bastante. Bora. Essa falta de segurança. Pô. Em todas as cidades. Eles citam aqui Ferraz, Suzano, Poá, Eu não tenho, olha, Itaquá também. eu não vou defender assim o governo do estado não, cara. Sabe por quê? O governador anterior tinha tudo para mudar a segurança pública do estado. Hoje nós vivemos a meio de um colapso. E se não estamos num colapso como o Rio de Janeiro, porque hoje os policiais civis e policiais militares e a Guarda Civil ainda existem heróis. Porque já nós éramos para ter perdido a mão da coisa há muito tempo. Ele deixou muito de lado a segurança pública. Ele não fez reposição salarial, ele não fez reposição de efetivo dos policiais, nos números dos nossos policiais, que nós estamos perdendo a cada dia. Só para vocês terem uma noção, a cada 15 dias um delegado de polícia do estado de São Paulo pede exoneração e vai embora para outro estado. Que isso? Hoje o déficit de delegados é quase 1.000. É 10 mil no estado inteiro. Não. 800 e pouco, quase 1.000. Porque nós somos em 3 mil no estado todo. Entendeu? Então é quase um terço que está faltando. Então ele deixou muito a desejar. Você vai hoje no Margarida, só tem um delegado lá, o Dr. Márcio Corsini precisava já ter um assistente para ele. Você vai no plantão de Ferraz, o delegado não está lá porque tem que cobrir Suzano, que falta delegado aqui. O de Poá divide com Itaquaquecetuba. O de Mogi das Cruzes fica entre o primeiro DP e o segundo. E aí tem um flagrante,
como ele já está fazendo um outro flagrante no outra unidade, lá tem que esperar. E aí fica encavalado todas as ocorrências, a vítima se transforma vítima 2 vezes. É uma E a grande polícia reclamação. militar, que está lá para apresentar um flagrante, acaba ficando mais 8, 10 horas parado com uma viatura com 2 policiais que deveriam estar patrulhando, tem parado lá porque por falta de delegado. É uma grande reclamação a demora para você ser o atendimento. atendido, né, na Exatamente. delegacia. Inclusive, tem algumas pessoas, saiu agora ontem, um levantamento de que mais de 50% das pessoas que são furtadas ou roubadas não Estão boletim registrando. de ocorrência. Eu acredito que o governador anterior, Edgar, eu acho que eu vi alguma coisa disso, eu preciso analisar um pouco melhor e a fundo como deputado, eu quero investigar. Eles estão investindo muito no boletim da delegacia eletrônica porque o custo é menor. Mas espera um pouquinho. E o resultado dessa investigação? Eles não estão se importando? Só querem atender a população pela internet? O que é isso? A população paga seus impostos, tem direito a uma delegacia de polícia e ser atendido. E atendido com dignidade e rapidamente. Mas a Polícia Civil faz o que pode. Você pega um escrivão de polícia com 30, 40 anos de carreira, sentado das 8 da manhã às 8 da noite. Você esteve em delegacia, você já me acompanha no nosso trabalho. É humano ou desumano? Não, bem complicado. É desumano. E aí quem paga com isso não só aquele escrivão, como também o cidadão que está lá para ser atendido. Doutor, até complementando essas questões todas, hoje somente Guararema tem uma central de monitoramento. Só se assai lá. Sim. Eu tive lá numa campanha para 2016 para prefeito. Talvez, Itaquaquecetuba, se não me engano, na região central, existiam, 22 câmeras. existiam, né, na época. Hoje nenhuma funciona. Desde janeiro de 2013, quando esse atual prefeito lá sentou, nenhuma câmera funciona. Desafio me provar que uma funciona. Doutor, você acredita que, uma eventual candidatura do senhor agora para o Estado, trazer esse projeto, Muito tá aqui bacana. do nosso ladinho, tá em Guararema, trazer esse projeto, colocar, implantar Marcos, mesmo. o PRONASSE é o programa do governo federal, certo? E você consegue um monitoramento cada vez maior para a tua cidade, desde que você comprove ao governo federal que seus índices criminais são elevados. Quem tem mais índice criminal, Suzano ou Guararema? Itaquá ou Guararema? E por que Guararema conseguiu e Suzano ainda tem as suas câmeras, ainda são poucas, poderiam aumentar, e Itaquaquecetuba não tem uma? Porque não tem deputado que enfrente essa luta, que encampe essa luta. Guararema já tem seus 2 deputados, então, quando eles conseguem uma caneta, eles mandam para quem? Para nós ou para a cidade deles? É isso que eu quero fazer. Eu quero lutar por Suzano, que ainda não tem um representante efetivo, e também por Itaquaquecetuba, Poá e Ferraz. Nas suas propostas, o senhor dividiu algumas propostas para o Tietê e para Itaquá. E na de Itaquá, o senhor fala das estações Manuel Feio, Aracaré e a estação de Itaquá, Edgar, que precisa de reforma. Quem frequenta hoje, quem faz uso da estação do Manuel Feio, de Itaquaquecetuba ou do Aracaré, sabe o que eu vou falar agora. Não tem escada rolante, para quem tem dificuldade de subir uma escadaria, como os idosos. Não tem acessibilidade, ou seja, não tem elevador para cadeirante, deficiente físico. As pessoas têm que descer, subir no colo, ou ir até a próxima estação e voltar do outro lado para que possa descer onde ela quer. Então, assim, é ridículo. E as últimas reformas se deram na estação do Romano, pularam as 3 de Itaquaquecetuba, foram para Calmon-Viana e Poá, e Suzano, que está maravilhosa. E por que se deu certo aqui e nós não podemos levar para lá? Por isso que é uma das propostas nossas, esse compromisso da reforma das 3 estações. Doutor, eu achei interessante também uma proposta que o senhor tem aqui, que é trazer a fábrica de cultura. Como que seria essa fábrica de cultura? Ô Edgar, você pega hoje, vamos falar de Itaquaquecetuba um pouco, né? Como nós temos, que é nosso foco também lá. As crianças hoje, os jovens, não têm área de lazer, não tem atividade aos finais de semana. Concorda, Marcos? Você estava lá. Isso é um convite à criminalidade. Porque hoje nós não temos emprego, geração de emprego. Tanto Itaquaquecetuba hoje é geral. Tem mais quase, se eu não me engano, de 13 a 15 milhões de desempregados no Brasil. Quando um pai ou uma mãe consegue um emprego ou sai para procurá-lo, os filhos são criados por quem? Esses finais de semana, com quem que eles ficam? Nós temos que trazer para eles. E existe um programa hoje no governo do estado para que a gente possa ter acesso a essa cultura, aos teatros, como é que se fala, itinerantes nos bairros, para que convide a população a participar, dando a eles mais cultura, conhecimento, essas bibliotecas, para que a gente possa fazer mais atividades culturais e educacionais, para que a gente tire os jovens da rua. Mais pergunta, Marcos? Posso? Doutor, tem bastante perguntas aqui. Faz aí, Marcão, vamos lá. O pessoal também cita nessa questão de mobilidade a região como um todo, não somente Itaquá, não somente Suzano, Mogi, enfim. Ela sofre com a falta de acessibilidade, que é um dos grandes problemas aqui hoje em dia na nossa região. Você acha que talvez um investimento de um FUMEF, talvez uma parceria
Estado, município pode melhorar essa condição, talvez apropriar alguma coisa, talvez trazer para essa população um pouco, que sofre um pouco, né? Querendo ou não, a falta de mobilidade, ela tem que às vezes descer uma ladeira esburacada, não tem uma calçada digna para passar. Você acha que é possível uma parceria entre Estado e município? Uma luta nós temos que fazer, essa luta nós temos que travar. A gente também tem que entender que o governo do Estado hoje, para todos os chefes de executivo, existe a lei de responsabilidade fiscal. Então, nós precisamos ingressar... Exatamente, eu não posso prometer uma coisa que eu não vou cumprir. Nós temos que ingressar hoje, estar ao lado, ingressar, eu digo, como deputado estadual, fazer uma parceria com o governo do Estado, entender como funciona, porque dinheiro existe, não existe. Mas nós temos que entender aonde ele está sendo canalizado e como ele está sendo aplicado. Porque, para prometer, nós temos que conseguir cumprir. Então, a gente quer estar do lado dele para que a gente consiga hoje ver que proposta ou que programa e já existe para que a gente possa trazer para que a mobilidade ocorra mais de uma maneira melhor e saudável para a população. A gente ter esses acessos mais favorecidos. Você acha que talvez uma PPP? Vamos dizer assim, falta um pulso firme dos prefeitos em buscar isso? Olha, Marcos, eu acho que dos políticos em si. Eu acho que se a gente fizer uma enquete aqui entre nós e falar que deputado hoje ou que político hoje que te dá orgulho que você fala que ele me representa, te enche alguma mão? Eu acho que está na hora da gente abrir um pouco a camisa, arregaçar as mangas e cobrar mais. Talvez hoje um deputado não cobre tanto. Por que será? Tem um pouco o rabo preso? Ou precisa do governo do Estado para alguns cargos, para sua assessoria, para algumas pessoas? Eu quero entender como funciona. Porque não é possível hoje nós fazermos uma política de troca de favores. Olha, eu voto o que o senhor quer, mas o senhor tem que me dar tantos cargos. Eu vou indicar ali para a diretoria tal, para tal departamento, o chefe de repartição, sabe? Essas trocas de favores não pode existir entre o legislativo e o executivo. Nós quero lutar para isso aí, para que isso acabe e realmente o governador possa fazer um trabalho efetivo e a Assembleia, quando tem que fiscalizar e tem que cobrar, ela também tem a sua independência e autonomia. Perfeito. A gente está caminhando para o final da entrevista. Eu queria que o senhor está fazendo parte agora do movimento Renova Brasil. Isso é muito Como legal. que foi esse Covid? Como que é essa participação? Edgar, o Renova Brasil, diante da crise política, foi mais um movimento que surgiu no Brasil, no país. Como agora, o Acredito, o MBL, vários movimentos surgiram. E o Renova, hoje, para poder fazer uma seleção, ele fez 5, 6 avaliações com a gente, testes de resiliência, teste escrito, oral, banca examinadora de avaliação. Tudo isso para que pudesse selecionar 100 inscritos hoje, 100 líderes de todo o Brasil. Líderes que têm potencial político para que eles possam capacitar e eles, quando nós ingressarmos no mundo político, nós tivermos mais competência para realizar nossas funções. Porque em 2016, por exemplo, o delegado entendia, o Eduardo aqui, como candidato a prefeito, entendia do quê? Mais de segurança pública. Hoje não. A gente já tem uma visão melhor, porque nós fizemos 300 horas aulas de curso de capacitação em educação, em saúde pública, em meio ambiente, em habitação, para que a gente tenha uma noção melhor da gestão pública, para quando nós sentarmos lá, a gente conseguir realmente representar a população. E é isso que o Renova veio, e veio somente agregar aos nossos conhecimentos. Tá certo. Dr. Boigues, estou sempre errando na Faz pronúncia. parte, não tem problema. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Aqui, e queria que o senhor deixasse uma mensagem final para o nosso internauta que acompanhou a entrevista até agora. Gente, aqui não está nenhum salvador da pátria, tá? Eu acredito que a política, nós não vamos mudar o Brasil, o nosso país, as nossas cidades, os nossos estados do dia para a noite. Mas eu acredito que se nós não plantarmos hoje, nem o dia de amanhã, nossas futuras gerações, os nossos filhos vão colher. É como aquela história do Bem-TV, que enchia teu biquinho de água e ia lá para apagar o fogo na floresta. E um belo dia encontrou um pássaro grande e falou: você está louco, você nunca vai acabar com isso. Você nunca vai apagar esse incêndio. E ele falou: mas eu estou fazendo pelo menos a minha parte. E eu gostaria de fazer a minha representando vocês. Acreditem nesse jovem rapaz. Eu digo jovem, eu estou meio mal acabado, mas ainda sou jovem politicamente, tenho muito a contribuir. Gostaria muito que vocês me dessem essa confiança, porque a política está sendo feita agora por gente, é necessário ser feita por gente honesta e por pessoa trabalhadora que vai representar a família. E eu quero representar vocês como deputado estadual e a gente possa trazer mais segurança, mais saúde e educação para todos. Muito obrigado. Tá bom? Queria agradecer você, internauta, que nos acompanhou até agora. E até a próxima entrevista. Muito obrigado. Obrigado a todos também. Fiquem com Deus.